Bom dia. Ah, tá.
estamos quase na hora, Aquele Professor, bom momento. dia. Bom dia. Eu tô naquela loucura, cara. Tá todo mundo, né? Ao mesmo tempo que eu tava aqui, tava fazendo outra coisa. A gente não vive mais o presente, velho. Ai, ai. Vamos lá. Deixa eu pegar meu iPad. Deixa eu lembrar quais são os exercícios da semana passada. Peraí. Nossa, eu fiquei devendo coisa da semana passada, David. Por acaso você lembra? Tinha os exercícios que estava fazendo de MC e MDC, só que aí você pediu para Pra fazer e se tivesse fazer. dúvida, tá. Tá. É. Eu não sei se o pessoal teve dúvida Eu fiz a do livro, não fiz do arquivo que você do mandou. arquivo. Ah, tá. Normal. Uhum. É assim, fez. É aquela história. Tá pedalando? Tá bom. Essa é a grande ideia. Não, acho que vamos seguir em frente aí, conforme for o pessoal. Se o pessoal tiver dúvida, a gente volta e faz exercício. Vamos começar que, na verdade, nós vamos voltar para a apostila 2, velho. Pro caderno 2. Porque agora nós vamos voltar preenchendo. Que agora acabou um pouquinho a aritmética, agora nós vamos começar sequências. PA, PG e tudo mais. Não, mas tranquilo. Essa parte é mais tranquila. Não é tão problemática, não. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá. Preciso conectar meu iPad. Deixa eu ver. Admitir todo mundo. Deixa eu conectar o iPad. Vamos lá. Admitir. Aí aqui. Refresh. Conectar. Foi. Boa. Pronto. Só de ter dado certo, já estou feliz. E aí, gente, vocês estão ouvindo alguma coisa de novidade de volta às aulas? Não? O que vocês estão ouvindo? A respeito disso, eu não vi nada específico de alguma autoridade. Só eu li uma entrevista do Mandetta que fala que ele afirma que agosto já daria para voltar alguns trabalhos, algumas atividades coletivas. Eu não sei o que ele entende por atividades coletivas. Eu penso, talvez Ele acha que já dá? em agosto ele acha que dá para voltar a algumas atividades coletivas. Agora, o que ele entende por essas atividades coletivas é que eu não sei. Então, assim, isso não tem problema falar, né? O Anglo usou uma outra estratégia em relação ao vetor, tá? O Anglo gravou as aulas e as aulas são todas gravadas, tá? Eu particularmente eu gosto mais da estratégia que nós estamos usando, sabe? Você mantém algum senso de normalidade, na medida que isso é normal, né? Tá? Porque eu acho que o maior problema é que a aula gravada perde justamente essa relação que a gente tem, né? De dia a dia, de proximidade, né? Você aumenta a distância na relação professor-aluno, isso não tem o que fazer. Mais ainda do que esse modelo remoto, porque esse modelo remoto ainda mantém algum nível de proximidade, né? Eu tendo a gostar mais dessa estratégia. Por outro lado, não sei se essa estratégia é reproduzível numa sala tão grande quanto uma sala de cursinho,
Não sei se isso faz sentido para vocês. Como são as salas lá, né, de quantidade de pessoas. Então eu tendo a ter essa dúvida, sabe? Mas vamos lá. Já se fala abertamente, nós já estamos agendando gravação para as apostilas até 8 e corre-se o risco de demorar para voltar. Por isso que eu tô perguntando se vocês ouviram alguma coisa. E na faculdade também está se discutindo a volta, né? O segundo semestre já foi adiado para começar, vai começar só dia 24 de agosto e ainda não se sabe em que formato. Normalmente ele começa na primeira semana de agosto, no início de agosto. Então essas são as novidades aí que tem, tá? E o medo das imagens do braço. Vocês não foram no braço, né? Nem na 25. Nem na 25 e tal. O que vocês fizeram, eu tô com medo de pegar corona pela aula online até. Eu acho, Rosso, que é muito difícil a gente projetar quase 2 meses aí para pensar agosto, mas eu acho que daqui a 15 dias a gente vai ter um panorama. Porque assim que começa a liberar, um aumento, se os casos é natural, mas que a gente não sabe quanto aumentou. Isso aí. E vamos torcer, eu torço mesmo pra gente, de alguma maneira, tá errado, tá exagerando. E está errado mesmo e, bom, resolver os problemas. Porque nesse momento estar errado significa mais gente viva, faz sentido? Sim. Tá. Então eu tô torcendo para estar errado. Eu também, quando falarem... eu acho que eu não tô, mas o que eu tô torcendo para estar errado, eu tô. Então, quando falaram em abertura, eu também fiquei assim meio assustado. Deus, será que vai dar certo? Então eu tô nessa dúvida. Bom, e com essa questão da subnotificação, tudo isso, eu acho que os dados ficam também, assim, gera essa instabilidade, né? Não, a receita do caos, né? Bom, vamos trabalhar. Como é que vocês estão, gente? Finalzinho de semestre, né? Tá? Eu tô... Fala, Samuel, tá? O Diego, eu dei bom dia aí também para ele. O Diego tá só quietinho. O Diego foi o primeiro a entrar, velho. Tá? Não era nem... Era 6h45. Antes disso, dali, tá? Tava terminando a redação. Então, pois é, todo mundo fazendo 500 coisas ao mesmo tempo. Eu tava aqui fazendo uma revisão aqui de um material que eu tenho que entregar enquanto estava durante a aula, antes da aula. É isso aí, vamos lá, coragem. Tá? O que nós vamos fazer hoje? Bom, a primeira boa notícia, aliás, eu tenho só tem notícia boa na minha opinião hoje, tá? Pelo menos para vocês. Eu adoro a matéria, mas para vocês é um sofrimento que diminui um pouco. Chega de aritmética por enquanto, tá? Beleza? Chega, tem que ter fim. É meio como reforma de casa, né? Tá? Matéria, quando você começa a estudar para valer, você descobre que matéria é como reforma de casa. Ela não tem fim. Você decreta o fim da reforma, fala, chega, a partir daqui está feita a reforma. Ah, mas tá faltando essa janela. Põe um plástico aí, foda-se. Depois eu termino essa porra. Tá? Só não aguento mais. Vocês vão entender o dia que vocês fizerem uma reforma em casa. Aí vocês vão entender isso. Porque se continuar, sempre tem mais alguma coisa para fazer. Tá? Essa é a sensação. E vamos falar de outro assunto. Tá? Nós vamos voltar para a apostila 2. Agora, deixa eu caçar que página que é essa bendita apostila. Tá? Na minha apostila, é a aula 20, tá? Do setor 1710, que está localizado na página 298. Tá? Matemática 1. Beleza? Então, salvo alguém tenha esquecido, no caso seria a Tamira, né? Tamira estava dando trigo,
Ela já terminou trigo com vocês? Ela está em funções trigonométricas. Funções trigonométricas, isso aí. É isso aí mesmo, tá? Então ela está terminando, está na aula 17, deve estar para terminar a aula 19 da apostila 2, não é isso? O próximo disso, tá? Não, é próximo disso. Não precisa me falar exato, que é impossível Ela já saber exato tudo. Eu acho que ela já terminou, Rossi, porque a aula passada ela só faltava fazer os exercícios da apostila e foram feitos. Isso, E agora, se eu não me engano, ela vai para. Deixa eu olhar aqui. Ela vai para matrizes, pela minha lógica aqui, tá? Deixa eu ver, provinha. Ela vai para matrizes aí, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é isso, não. Ela vai para matrizes. E eu vou para a parte de sequências, tá? Que aí nós estamos pegando, dividindo meio que o meu setor é um setor que é de aritmética, números e coisas do gênero. Bom, o que nós vamos fazer hoje, tá? Na aula de hoje, se vocês... Deixa eu dividir a tela com vocês aqui. Dividindo a tela... Como é que é dividir a tela? Aqui. Dividir a tela, tá? Admitir. Então, olha só, galera, tá? Ó, eu estava olhando aqui, enquanto estava falando com vocês, estava olhando, ó. Então, funções trigonométricas, né? Que é a aula 19 que ela devia estar fazendo com vocês. E sequências, aula 20. Beleza? Tá? A aula de hoje é uma aula que, teoricamente, se você reparar, nem tem teoria. Beleza? Tá? Ela tem só, basicamente, exercícios. E aí nós vamos começar o conceito de PA, de coisas assim. Mas a aula de hoje, o comecinho de sequências, é para a gente trabalhar um pouquinho a intuição do que é sequência, conceituar a sequência. Então é aula um pouquinho de matemática e um pouquinho de filosofia, para a gente entender o que está acontecendo. Então, ó, gente, não é página 298, é página 299 da apostila 2, setor 1710, tá? Então nós estamos nisso aí. E agora nós encaixamos essa parte aí. De certa maneira, nós trocamos de setor agora, tá? Então a Tamira, quando ela começar, ela vira o setor 1712, que acho que ela começa matrizes, e eu viro o setor 1710 aqui, tá? Isso não é culpa da Tamira, tá? Isso é doideira minha, beleza, gente? Só para deixar claro no processo, são aquelas doideiras minhas de fazer uns percursos diferentes, tá? Bom, o que nós vamos fazer hoje, tá? Primeira pergunta que eu vou fazer, então deixa eu tirar um pouquinho disso, que eu quero... Como é que eu paro de dividir isso? Tá, eu quero isso aqui, peraí. Stop share. Isso, aqui. Quero aparecer. Bom, gente, primeira coisa, tá? Um pouquinho de papo cabeça. Eu sei que às 7 horas da manhã é uma loucura falar de papo cabeça, mas eu quero discutir isso com vocês. Até estava procurando um vídeo na internet e não existe nada a respeito disso. Pelo menos não de nível médio. E até existe nível avançado, mas não, nada bom. Provavelmente eu vou acabar fazendo isso algum dia. Existe uma diferença no mundo sobre como a gente marca o tempo e sobre como a gente vê o tempo, tá? Que é uma grande discussão que está se falando muito, tá? Na BNCC começaram a tocar isso, a tocar esse assunto, mas nos vestibulares tem aumentado isso, que é o que a gente chama de modelamento matemático. O primeiro contato que vocês têm com modelamento matemático é naquela parte de equacionamento que vocês fizeram com o Luquinha,
tá? Sabe, montar equação, eu tenho um probleminha com o Pedrinho lá, eu tenho que sair do Pedrinho, armar uma equação, resolver. Depois a gente fala disso em porcentagem, depois fala disso em análise combinatória, que eu tenho um problema de contagem, eu tenho que construir um modelo, que é basicamente como eu vejo o mundo. E essa discussão, na verdade, ela tem mudado o jeito que a matemática vê as coisas. E, consequentemente, isso tem mudado, tem influído nos vestibulares. Tá? Que é assim, como nós vemos o mundo. Ou seja, é um jeito mais físico de olhar para as coisas. Porque a física trabalha muito com isso. Tá? A física, ela faz o quê? A física, a biologia, as ciências naturais em geral. Ela faz assim, olha, o mundo está lá. Tá? O mundo está lá. Então, a planta nasce, os bichinhos se reproduzem, o movimento acontece, a bolinha cai, tá? E aquilo está acontecendo independente ou eventualmente independente, de modo independente, independentemente de estarmos lá observando ou entendendo por que essas coisas estão acontecendo, tá? Então, a planta vai crescer independente da gente entender por que a planta cresce ou qual tipo de planta é. Tá? Ela está lá, ela vai crescer. Lógico que nós vamos ter interações humanas com aquilo e modificar o ambiente. Mas nas ciências naturais, os fenômenos acontecem independentemente, em princípio, da ação humana. Tá? Um objeto vai cair independentemente de eu ter um modelo que o descreva ou não. Tá? E aí, o que as ciências naturais fazem? Elas buscam descrições, tá, de como as pessoas veem o mundo. Tá? Rosso, o que tem a ver isso com sequências? Vocês já vão entender. Porque a sequência é uma forma de ver o mundo. Beleza? Eu tenho lá alguma coisa acontecendo e eu tenho uma forma de ver o mundo. E essa é a viagem que nós vamos começar agora, tá? Na verdade, é uma forma de ver o tempo. E isso é muito louco, tá? Quando vocês já começaram a marcar, a ver o tempo. Quando vocês estudaram cinemática, vocês estudaram os movimentos. Então, por exemplo, equação do movimento retilíneo uniforme, equação do espaço. S é igual a S0 mais VT. Beleza? Tá? Quem está dando isso é o Pimenta? Só para saber. André. Foi o André. Ah, o André? Não é o Pimenta? Porque se fosse o Pimenta, eu já ia fazer o que ele mais abomina. Só para provocar. Chamar de sorvete, sorvetão. Você falar isso, o Pimenta, parece aquele velho rabugento do desenho do Zé Buscapé. Tá? Ele sai reclamando. Tá? Então a gente fala essas coisas só para cutucar. Óbvio que é mais divertido. E aí, se vocês pararem para pensar, eles, dentro daquela descrição, tem uma série de pressupostos. Tá? Os pressupostos da física newtoniana, tem assim, como Newton vê o mundo. Tá? Ou como o Newton via e como nós vemos o mundo, tá? Do ponto de vista macroscópico, pelo menos. Beleza? E mais que isso, tem uma maneira, tem um jeito de como a gente vê o tempo lá. Porque quando você permite S é igual a S0 mais VT, e quando você define que o T pertence ao conjunto dos números reais não negativos, beleza? Você está vendo o tempo de modo contínuo. Então, entre 2 segundos, existem infinitos segundos entre eles. Então, de 1 a 2, existem infinitos instantes. Entre 1 e 1,1, existem infinitos instantes. Ou seja, nós vemos o tempo, quando a gente fala de equação horária, tá, como tempo contínuo. Beleza? Eu tenho o tecido temporal e ele não tem buracos. Ele é uma coisa homogênea. Beleza? Então, olha que viagem. Tá? Existe uma outra maneira de você ver o tempo. Tá? Porque, curiosamente, eles entendem o tempo dessa maneira, mas, na hora que a gente marca o tempo no relógio, a gente marca o tempo de maneira discreta. Então, o ponteiro do relógio, ele pula 1 segundo. Ele pode pular de 1 décimo em 1 décimo.
mas ele não registra o intervalo entre duas subdivisões mínimas. Então ele vai pulando, tá? E não assim, e não de maneira contínua. Então o tempo é contínuo, mas curiosamente, a maneira como nós marcamos o tempo, tá? É sequencial, é discreta. Ele vai pulando. Então, 1 hora e 1 minuto, 1 hora, 1 minuto e 1 segundo, 1 hora, 1 minuto e 2 segundos, tá? Então o relógio digital, ele não marca o tempo de modo contínuo. E mesmo o relógio analógico, que é a mesma coisa, tá? Ele vai pulando de 1 em 1 segundo, ou de 1/10 de segundo em 1/10 de segundo, ou de 1 milésimo de segundo em 1 milésimo de segundo. Mas entre 2 milésimos, existem infinitos instantes. E isso o relógio não marca. E é isso que é uma coisa curiosa, beleza? O relógio não marca essas coisas. E aí, deixa eu admitir o Gabriel, tá? A sequência, ela basicamente ela é um instrumento da matemática que mede isso, tá? A diferença filosófica entre o mundo contínuo e o mundo discreto, tá? Acho que ninguém começou até hoje sequência com vocês desse jeito. Afinal de contas, o que é uma sequência? Por que se estuda a sequência, tá? E qual a diferença de sequência, por exemplo, e de uma função? Que a resposta é, a rigor matemático, nenhuma. Tá? A rigor matemático, nenhuma. A diferença é filosófica, basicamente. É como nós entendemos o mundo. É como nós marcamos a mudança do mundo. Beleza? Tá? São aspectos da mesma teoria, só mudando ali a relação. E como é que a gente faz essas coisas? E como é que a gente olha para essas coisas e as notações? Então, deixa eu ver se eu falei pra caramba, já deve ter desincronizado. Vamos lá. Tá? Deixa eu até começar de novo, para não passar raiva. Daqui. Deixa eu renovar minha permissão aqui. Conectar. Vamos lá. Aqui. Então, deixa eu dividir a tela com vocês. De novo. Tá? Então, aquele esqueminha, tá, gente? Depois, quando acabar aqui, a gente faz. Tá? Olha só. Então, nós estamos aqui com a telinha. Então, primeira telinha aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Tá? Eu estou conversando com vocês um pouquinho sobre a noção de contínuo, tempo contínuo, vou colocar assim, tempo, tá? Que é o contínuo versus o discreto. Quando eu falo em contínuo, para vocês entenderem o que eu estou falando, vou fazer um desenho. Eixo aqui X, eixo Y, tá? Então eu tenho aqui eixo Y, tenho aqui eixo X. Vamos ver se eu consigo fazer. Tá? Tempo contínuo. O que eu entendo por tempo contínuo? Deixa eu até escrever isso aqui. Tempo contínuo. Tá? A linha cheia. Se a linha está cheia, dados 2 instantes de tempo, todos os pontos que estão aqui têm um correspondente aqui. Essa é a grande ideia. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu vou ter um correspondente aqui. No conceito de tempo discreto, deixa eu colocar uma outra cor bem diferente.
tempo discreto, tá? Quando eu pego um instante aqui e um instante aqui, discreto, tá? Eu tenho apenas pontos separados. Entre um instante aqui e outro instante aqui, entre esses dois instantes, não existe nada. Então, essa é a grande mudança entre o que a gente pensa de contínuo e o que a gente pensa de discreto. Para vocês entenderem isso, olha só que legal. Considere um exemplo aqui, um intervalo, não quero, eu quero mais magrinho aqui. Considere um intervalo de 1 a 4. Tá? Que é, basicamente, isso aqui, ó, que vocês já viram com o Lucas, de 1 até 4. São todos aqui. Isso é um exemplo de contínuo. Agora, quando eu escrevo assim, ó, entre chaves, 1, 2, 3 e 4, se eu desenhasse na mesma reta, a representação seria diferente. Seria o 1, o 2, o 3 e o 4. Tá? E entre o 1 e o 1 e o 2, tá? Entre o 1 e o 2, entre o 1 e o 2, não tem ninguém. Então, entre esse cara e esse cara, não há ninguém. Isso aqui é o que nós chamamos de contínuo, no sentido de tempo, ou tempo contínuo. Deixa eu escrever aqui. Tempo contínuo. E aqui tempo discreto. Beleza? Tá? Então, quando você está falando de uma função, normalmente você fala de tempo contínuo, mas não é obrigatório. Tá? Então, eu falo tempo contínuo ou tempo discreto, eu estou falando do domínio da função. Quando eu escrevo esta função aqui, ó, esta função aqui, f de x. Deixa eu pegar uma outra cor para não dar... Aqui. Aliás, vou para a física só para... Aqui. S de t igual a 2t mais 1 aqui. No caso do contínuo, então, se o domínio for o contínuo, de 1 até 4, o gráfico disso, vou fazer sem régua mesmo. Aqui não é x, aqui é t, aqui é s. Isso aqui é um movimento, tá? Que no instante inicial o S0 é 1 e a velocidade é 2. Portanto, o movimento é progressivo. Tá? Como é uma função do primeiro grau, ele é um movimento retilíneo uniforme. Ele descreve um movimento retilíneo uniforme. Então, de 1 a 4, ele parte do 1. A todo instante, de 1 até 4, ele possui um espaço correspondente. Quando t é igual a 1, 2 vezes 1, 3, mais 1, 5. Quando o espaço é 4, tá? Aqui vai dar 9. E, quando eu uso tempo discreto, o t pertence a 1,
2, 3 e 4, eu faço a mesma coisa, só que agora o gráfico muda, gente. Eixo T, agora é oficial, eu vou errar todas as vezes, vou chamar de eixo X. É a bitolação na veia. O S, na verdade, eu vou ter alguns pontinhos. Eu vou ter o pontinho de abscissa 1, o pontinho de abscissa 2, o pontinho de abscissa 3 e o pontinho de abscissa 4. Quando T vale 1, aqui vale 5. Quando T vale 2, aqui eu fiz uma besteira, eu errei uma conta, né? Aqui é 3. Oh, errei a cor também. Deixa eu colocar aqui a cor. Tá? Aqui é 3. Tá? Então aqui também errei a cor. Aqui é 3. Aqui é 5. Aqui é 7. E aqui é 9. E quando eu faço assim, 9. E aqui é 4. Tá? Quando eu faço assim, aqui eu tenho uma linha tracejada, eu estou comunicando o meu interlocutor que entre o 1 e o 2 não existe ninguém. Existe o instante 1, o instante 2. Mas é como se nada existisse aqui no meio. Beleza? Aí você vira para mim e fala assim, mas está errado. Bom, está errado segundo que ótica de ver o mundo. Beleza? Isso cuidado com coisas, com frases, com frases, quando a gente olha para ver o mundo, a gente fala, tá, isso é certo, isso é errado. A gente não tem total clareza, deixa eu deixar pelo menos umas carinhas aqui, tá? Não, mas eu não quero isso, eu queria vertical. Tá, deixa, vai. Tá? Quando a gente está olhando para o mundo, descrevendo fenômenos, a gente tomar um pouco de cuidado com o que é certo e errado. Porque isso são maneiras de ver o mundo. Tá? Então, por exemplo, esta maneira de ver o mundo descreve bem o movimento de um objeto. Já esta maneira de ver o mundo descreve bem, por exemplo, gerações de uma família. Na geração 1, eu tinha 3 indivíduos. Na geração 2, eu tinha 5 indivíduos. Na geração 3, eu tinha 7 indivíduos. Na geração 4, eu tinha 9 indivíduos. Rosso, continuo não vendo nada a respeito de PA, de sequências. Quer ver? Só um spoiler para vocês entenderem onde eu vou chegar. Você vai falar assim, o Rosso passa mal. Olha só. Tá vendo que aqui nesse 1 tá dando 3? Do mesmo jeito que eu poderia falar que o S de 1 é 3, eu podia falar que S1, eu não preciso escrever dentro do parênteses. Eu posso escrever aqui embaixo e falar que o S1 é 3. Aqui eu falo que o S de 2 é 5. Aqui eu uso S2 igual a 5. S de 3 seria 7. Aqui eu uso que o S3 é 7. S de 4 é 9. Aqui S4 é 9. Vocês vão começar a ver, e acho que principalmente quem já estudou sequências alguma vez, vai começar a ver que eu tenho, ao contrário do que parece, que eu estou devaneando, eu tenho um objetivo muito claro na aula. Vamos ver se vocês reparam. Quem já estudou PA aqui? Me fala se isso aqui é ou não é uma PA. Uma PA em que o A1 é 3 e que a razão é 2. E isso aqui é uma equação que representa pontos de uma PA. Tá?
E mais que isso, toda vez que eu tiver coisas em PA, e aqui é spoiler, tá? Não precisa entender isso. Quando você representa uma PA por meio de uma equação, ao colocar no gráfico os pontos de uma PA, você vai obter uma reta que seria a reta que costura a PA. Beleza? A PA, ela tá lá, são pontos discretos, tá? Que são costurados para fazer um tempo contínuo por uma reta que seria a reta suporte dos termos da PA. Tá? Então, é assim, é como eu vejo o mundo. Então, a marcação de tempo, ela dependendo do fenômeno que você descreve, tá? Ela é mais adequada pensando no tempo contínuo, e quando o tempo é contínuo, a gente trata isso como teoria de funções, tá? Ou com o tempo discreto, que você, entre dois instantes, não existe ninguém. Tá? Então, dependendo do fenômeno, você trata de modo contínuo, dependendo do fenômeno, você trata de modo discreto. E aí, quando você trata de modo discreto, é a matéria que nós estamos começando a estudar, que são as tais das sequências. Beleza? E aí você já começa a pensar em sequência de uma maneira diferente. Então, o que sequência é? Sequência é uma função. Só que ela é uma função em que, ao invés do domínio ser assim, o domínio obrigatoriamente tem que ser um conjunto de pontos, um conjunto de números naturais. Tá? Então, quando eu for falar de uma função, eu vou ter, de uma sequência, eu vou ter, entre aspas, o domínio. O que é o domínio? É do 1 até o n, é o A1 até o AN. Então, a sequência vai com 10 termos. Ou pode ser uma sequência infinita, que vai do 1 até o infinito, mas sempre com números naturais. E esses resultados aqui, que são os resultados da sequência, é como se formassem o conjunto imagem da minha sequência, só que numa determinada ordem. O 3 se refere ao 1, o 5 se refere ao 2, o 7 se refere ao 3 e assim por diante. E por isso nós temos que fazer algumas adaptações nas nossas ideias. Tá? Então deixa eu colocar aqui mais um. Não, tá, cansei de fechar. Aqui. Colocar uma página aqui. O que nos leva ao conceito de sequência. E agora sim eu posso falar de sequência. Tá? Então, sequência. Sequência, tá? É qualquer conjunto de elementos isolados, tá? Qualquer conjunto, não, desculpa. Qualquer ordenação, vou escrever de um jeito bonito. Qualquer ordenação de um conjunto de elementos isolados. Tá? Então, olha só, tá? A palavra mais importante para a gente no nível de ensino médio aqui é a palavra ordenação. Tá? Em nível avançado, a palavra isolado tem um significado importante também, mas não para a gente. Para a gente só outra. Então, um exemplo aqui, tá? Tomando conjunto. Eu pego o conjunto, deixa eu escrever exemplo para não viajar. Exemplo. O conjunto 1, 2, 3,
1, 2, 3 só. Tá? Admite seis sequências diferentes. Tá? Então, olha só. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. E 3, 2, 1. Tá? Agora, olha que lindo que vai acontecer. Nós vamos aprender a fazer sequências. Tá? Depois, um dia no segundo semestre, nós vamos ver como contar quantos conjuntos existem no mundo, numa determinada situação, e contar quantas sequências existem no mundo. Tá? Os conjuntos, o número de conjuntos do mundo será chamado de número de combinações. E o número de sequências do mundo serão chamadas arranjos ou permutações. Tá? Então, olha que coisa curiosa. Tá? Então, um conjunto é só uma coleção de objetos, sem se preocupar com a ordem que eles têm. Lembra lá do começo do ano que eu falei disso. Uma sequência não. Uma sequência é um conjunto ordenado, ou seja, é uma determinada ordenação do conjunto. Beleza? Tá? Geralmente, tá, nós usamos a seguinte notação. Tá? A gente denota a sequência por elementos AN. Tá? E isso é uma coisa que é importante vocês terem a noção. Quando eu escrevo isso, tá? Esse N aqui, ele me diz a posição do elemento na sequência. Tá? Que seria a minha abscissa, se eu fosse desenhar o gráfico. Tá? Que se eu fosse desenhar, seria a abscissa do gráfico. Tá? E aí, esse resultado grande aqui, ó, tá? Esse AN é que é o valor. Tá? É o elemento, que é o elemento mesmo. Que corresponde à ordenada. Então, toda vez que eu pego as ordenadas de um gráfico e coloco numa ordem específica, tá? Eu tenho o que a gente chama de uma sequência. Então, reta forma uma sequência? Depende. A reta inteira, não. Beleza? Mas pontos da reta, sim. Pontos isolados, sim. Tá? Ponto isolado quer dizer que não tem ninguém na vizinhança. Beleza? Então, isso é uma coisa que eu acho que é legal de você ver. Uma exponencial, a exponencial não. Mas pontos da exponencial vão formar uma PG. Então, você começa a ter uma série de relações entre funções e sequências. Porque o que muda, basicamente, é o domínio. Por quê? Porque é como nós vemos o tempo. Gente, até aqui. Deixa eu... cadê o chat? Vocês estão vivos? Beleza? Fala, David. Vai me falando então, que a aula tá densa. Fala, querido. É como se fosse f de x. Então, é como se fosse f de x. É isso justo. Que eu quero que você perceba. Uhum. Beleza? Porque aí, quando você olha para isso e eu te dou uma fórmula, você automaticamente você abre a sua caixinha da álgebra. Então, as propriedades algébricas que você aprendeu lá
continuam valendo aqui. Você entendeu? Essa é a beleza do exemplo que eu estou dando para vocês. E é isso que vocês não têm na escola. Vocês tratam APA, APG como coisas que não têm nada a ver com o mundo da álgebra. Como se fosse outro assunto. Entendeu? Tá? E na verdade não. APA e APG são espécies de funções. Então dá para montar o gráfico de uma APA? Dá. Dá para montar o gráfico de uma APG? Dá. O gráfico da APA vai ser como? Vão ser pontos que ficam sobre uma reta. Qual vai ser o gráfico da PG, Rosso? O gráfico da PG vão ser pontos que ficam sobre uma função exponencial. Tá? E esse bem bolado, essa zona cinzenta que você sai da função e vai para a sequência, sai da sequência e vai para a função, tem sido cada vez mais explorado nos vestibulares, que é o modelamento de mundo. Tá? Porque o que diferencia o conceito função do conceito sequência, tá? Não é o ato da fórmula, e sim é esse n aqui tem que ser um número natural. Ou seja, o que muda é o domínio. A natureza da relação matemática é a mesma. Então, o que muda é a natureza de como eu vejo o tempo, e não a relação matemática. A relação matemática tem a mesma natureza. Tá? Lógico, tem efeitos sobre as contas, mas é a mesma matéria. Beleza, David? Beleza. E, professor, só mais um. Fala. Sim, só mais uma coisa. Necessariamente ter que trabalhar com conjunto? Eu não posso trabalhar, por exemplo, com intervalo mais restringindo a condição de existência para natural? Sim, normalmente a gente usa só conjunto. Porque sabe Uhum. aquela notação de colchete ali? Quando você escreve o colchete, subentende-se que está falando de número real. Tá? Isso é uma convenção matemática. Tá? Então, é mais ou menos assim. Quando o cara escreve isso, tá? Ele está comunicando o interlocutor de acordo com o código normal da matemática, que eu estou falando de um conjunto contínuo aqui, que não tem nenhum buraco. Tá? Só quando eu escrevo assim, eu estou falando de um conjunto necessariamente discreto. Então, é uma comunicação de código. Lógico que a gente pode estabelecer outro código, mas não é eficiente. Porque quando você tenta estabelecer um outro código que não é universalmente aceito, principalmente na situação que nós estamos, que é a situação de fazer uma prova de vestibular, você corre o risco do teu interlocutor não entender o teu novo código. Tá? Então, isso aqui é só um código de comunicação. Então, evita. Usa essa anotação quando você quiser falar de um conjunto discreto. Tá? Ou, essa anotação, inclusive, ela é mais universal, né? Porque quando eu quero dar uma de migué e descrever esse, eu uso, abre chaves, x pertence a R e tal o quê? 1 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Então, quando eu estou na dúvida, a notação de chave, ela é mais universal. Beleza, David? Beleza, Tá? valeu, Ela professor. permite mais maneiras de falar. Essa aqui ela é exclusiva para números reais. Tá? Então, evita usar em outras situações. Vamos lá. Tá? Algumas sequências, elas possuem lei de formação. Tá? Deixa eu fazer aqui. Leis de formação. Existem basicamente dois tipos de lei de formação. Tá? As leis gerais e as leis recursivas. Aliás, deixa eu apagar isso e depois falar assim. Ó. O que é uma lei geral? Uma lei geral é uma lei que pode ser composta. Deixa eu escrever direito. É uma lei que pode ser composta com uma ou mais
sentenças matemáticas que descreve diretamente em função de n os elementos da sequência. Tá? E existe um outro tipo de lei, que é o que a gente chama de leis recursivas. Tá? Uma lei recursiva é uma lei que também pode ter uma ou mais sequências, uma ou mais sentenças, tá? Que descreve a função, que descreve a sequência, certo elemento da sequência em função de elementos anteriores. Deixa eu dar exemplo aqui para vocês, tá? Eu quero mais uma folha em branco. Tá? Mais uma folha em branco. Então, exemplos. Tá? Quando eu viro para você e escrevo exemplo 1, AN igual a 2N mais 1, tá? Lógico, tá? Com o N pertencente aos naturais não nulos, eu estou descrevendo uma lei geral. Ou o termo geral da sequência. Tá? E ela descreve a sequência 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Quando eu descrevo AN é igual a 3 mais 2 vezes N menos 1. Ah, não quero isso. A sequência AN igual a AN menos 1. Deixa eu escrever mais bonitinho. AN menos 1. Eu vou escrever bonitinho aqui. AN mais 1 igual a AN mais 2 e A1 igual a 3, tá? Eu estou falando de uma lei recursiva. Eu continuo falando do 3, 5, 7, 9 e aqui. Tá? E aí eu tenho toda uma mitologia de problemas. Quais são os problemas que podem aparecer ali? Então, acho que isso aqui é um exemplo legal. Tá? E quais são os problemas que podem aparecer no vestibular? Tá? Os problemas, geralmente, do vestibular se dividem em algumas categorias.
problemas que podem aparecer no vestibular, tá? Primeiro problema é observar uma sequência e descobrir seu padrão. Tá? E aí ele pode fazer uma pergunta a respeito disso. Deixa eu ver o que é isso. Está piscando lá. Tá? Tá. Eu tô sem som, gente? Não, isso é normal. Ô Luísa, rapidinho, vai no canto inferior esquerdo e tá escrito para conectar áudio. Eu acho que é isso. Não sei. Bom, tá. Então, o primeiro tipo de problema que você vai encontrar no vestibular, então eu vou continuar. Deixa eu ver. Tá, beleza. Conecta aí, que eu te coloco para dentro de novo. Descobrir o seu padrão. E aí ele pode fazer um monte de perguntas. Uma vez descobrindo o padrão, ele pergunta alguma coisa aí. O segundo problema importante é o seguinte: ele dá a lei, tá? Então ele fornece a lei, e ele pede algum elemento ou alguma consequência dessa lei. Ficou horrível. Dessa lei. Tá? E terceiro, tá? Observar um gráfico e tirar a lei daí e obter a lei. A sequência. Que se confunde um pouco com o primeiro tipo de problema, tá? Que é o primeiro ali, tá? Então são basicamente esses os três grandes problemas que aparecem no vestibular. Se você reparar, eu não falei em PA, PG, em nada. Eu sei que o cara que já teve treinamento matemático olhou para isso, bateu o olho e viu uma PA. Eu sei que, tá? O primeiro elemento, o A1 da PA é 3 e a razão da PA é 2. Beleza? Na lei recursiva. Então eu estou falando em termos do elemento anterior. E o termo geral da PA é esse aqui. Tá? Então, basicamente, você tem a mesma coisa que nós estamos lá. Então, quando eu falar em termo geral, o que é o termo geral da PA? O que é o termo geral da PG? É uma fórmula matemática que me dá os elementos da sequência em função de n só. Tá? Quando eu der essa lei aqui, tá? É o que a gente chama de lei recursiva. Então, é n em função do n-1. E a ordem é fundamental, tá? A ordem é fundamental. Então, só para vocês entenderem um pouquinho de ordem, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer um pouquinho de graça, que eu já estou falando muito. Professor, Fala. antes disso, desculpe, é que eu ainda não entendi muito bem essa lei recursiva. Vamos lá, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui. Jogo Torres de Hanoi. Eu quero ver algum vídeo. Professor, acho Tá. que o David caiu. O David caiu? Sim. Ele vai entrar aqui, ó. Tá?
Olha, o jogo Torre de Hanoi, ele vai adorar. Ele ia adorar se fosse aqui. Deixa eu ver se... Aqui. Vocês já viram esse brinquedo pedagógico aqui, esse Torre de Hanoi? Vocês ouvem eu botei no YouTube aqui, ó. Vocês estão ouvindo, não? Sim, tá saindo som. Tá. Ó, isso é um exemplo de recursivo. Espera aí, deixa eu voltar. Ó, para mover a pedra preta a próxima vez, eu tenho que voltar tudo e começar de novo. Então, ó, eu vou narrando. Ó, mexi na preta, auxiliar. Ó, aí eu tenho que mexer na preta. Agora eu vou mexer a branca. Eu tenho que voltar e começar tudo de novo. Então, para mexer a verde, eu tenho que voltar tudo de novo. Eu vi amarela. Então, para cada novo movimento, eu tenho que voltar e refazer todos. Tá? Já deu para entender. Deixa eu botar o David de novo. Ó, David, recursividade é isto aqui, ó. Recursividade rolando ao vivo. Assiste isso. Ó, agora eu vou botar o verde. Tem que começar tudo de novo, ó. Pronto, chega. Tá? Gente, o que eu quero mostrar para vocês? Deixa eu aqui, voltar aqui na minha tela, né? Ai, que saco. Perdeu a conexão. Espera aí. Já está conectando de novo. Conectar. Iniciar transmissão. Boa. Tá. Então, vamos lá. Olha só. O que quer dizer recursivo, David? Eu quero descobrir o A5. Para descobrir o A5, eu tenho que descobrir o A4. Ah, mas para descobrir o A4, eu preciso descobrir o A3. Ah, mas para descobrir o A3, eu preciso descobrir o A2. Ah, mas para descobrir o A2, eu preciso descobrir o A1. Ah, eu quero o A35.000. Eu tenho que descobrir o A34.999. Mas para descobrir o 34.999, eu preciso descobrir o 34.998. Tá? Então eu preciso, para descobrir um determinado elemento, eu preciso de todos os anteriores, ou de uma boa parte deles. É isso que se chama recursividade. Tá? Tá? Então, é isso que a gente chama de recursividade. Beleza? Tá? Então, acho que esse é um exemplo mais visual. Então, por exemplo, para você mexer a pedra lá de baixo, você tinha que voltar e mexer em todas as outras para mexer na pedra N-1. Mas para mexer na pedra, no círculo lá, na pedra N-1, eu tinha que voltar todas e mexer na pedra N-2. Até que eu voltava e mexia na pedra 1, que era aquela pedrinha pretinha. Beleza? Tá? Então, recursividade é isso. O próximo movimento, ele depende novamente de eu ter feito todos os anteriores. Tá? Então, a lei recursiva é uma lei que depende dos elementos anteriores. A lei geral, não. A lei geral, eu já consigo descrever qual é o resultado em função direto da posição. Tá? Aí você me diria, bom, então a lei geral é muito boa. Sim, quando você consegue encontrar, né? Tá? Porque às vezes você consegue só descrever a sequência, vivendo um dia de cada vez, e não a visão geral do que acontece ali. Tá? Ou seja, eu só consigo dizer como vai ser meu dia hoje.
quais vão ser minhas sequências hoje. Tá? Ou como vai ser amanhã em função de hoje, mas não sei como vai ser a vida inteira. Tá? Ah, mas se eu souber o amanhã, eu sei a vida inteira. Se eu souber sempre o amanhã, eu sei a vida inteira. Então, não é bem verdade isso, né? Não é bem verdade, você aumentando o nível de incerteza. Tá? Então, basicamente, é essa a diferença filosófica das coisas. E aí, a gente começa a olhar para problemas, gente. E é isso que é legal. Quer ver? Olha só. Você vê esse probleminha aqui, ó. Qual é o quarto termo da sequência? Quando eu bato o olho nisso, olha o que eu sei. Essa fórmula N, ela depende apenas do N. Se ela depende apenas do N, ela é uma fórmula geral e não recursiva. Como ela é uma fórmula geral, para descobrir o quarto termo, basta colocar 4 aqui. Então o exercício ele fica até meio bobão. Tá? Ó, o A4 é igual a 4 elevado a 2 menos 3, tudo dividido por 5. Então, isso aqui vai ser 16 menos 3, salvo erro, conta aí. Quarto termo da sequência definida. Tá? Dividido por 5. Então, isso aqui é 13 quintos. Acabou. Tá? Ô, Rosso, mas então é só substituir? É, porque é uma função. É uma função em que o N é o domínio. Tá? Fala, David. Professor, mas, por exemplo, se ele pedisse o primeiro termo, daria negativo. E aí? Pode. Então, olha só, o N é positivo. O domínio é positivo. Ninguém falou que a imagem é. Ah, tá. Então a ordenada pode ser negativa A também, né? ordenada pode ser negativa, Ah, como é na legal. teoria de funções. Ah, O N é eu pensei que era positivo. O restrito. elemento da sequência não é restrito ao primeiro quadrante. Olha que mudança que a gente tem quando a gente fala, olha, em função, precisa ser tudo no primeiro quadrante? A tua resposta vai ser, lógico que não, Rosso. Imagina, Rosso, isso é óbvio, não é. Tá? Aí eu falo, bom, sequência é uma função. Aí você fala, puta, então também não precisa ser no primeiro quadrante. Não. Na verdade, quando eu falo em sequências, eu estou sempre falando ou do primeiro ou do quarto quadrante, tá? Porque a abscissa é sempre positiva. Beleza? O abscissa, que é o N, Beleza. ele é 1, 2, 3. Então, sempre que eu estiver falando de sequência, eu estou falando de pontos, caso eu representasse no plano cartesiano, do primeiro ou do quarto quadrante. Mas pode ser tanto um quanto o outro. Legal a ideia, né? Muito doido. Tá? E Legal. aí, pois é, assim, eu estou fazendo vocês enxergarem sequência de um jeito diferente do que vocês fizeram na escola. Vocês viam as coisas de modo muito compartimentado na escola. Tá? Então, quando eu falo sequência, o cara fala assim, PAPG, PAPG, PAPG. Então, não é verdade. Existem inúmeras sequências no mundo. Tá? Aliás, nem são as mais importantes. Eu diria que Fibonacci é mais importante que elas. A gente faz Fibonacci daqui a pouco. Tá? Depois eu faço Fibonacci, eu quero fazer com calma. Tanto que se você reparar, é aula 20, e eu estou dando 2 aulas e eu não sei se vou conseguir terminar. Tá? Porque o vestibular mudou. Então, olha só, exercício 2. O exercício 2, de novo, ele te dá o termo geral da sequência. Por quê? Porque essa fórmula depende apenas do N. Tá? E ele pede a soma dos 3 primeiros. Gente, é um exercício muito mais de execução do que de conceito. Tá? Então, na minha opinião, isso está na soma de exemplos, está na cota dos exemplos. Não é para você ficar fazendo em sala de aula. A1 mais A2 mais A3. E aí é substituição. Você pode, por exemplo, eu particularmente, eu tenho por hábito fazer contas em separado. Então eu vou num cantinho, eu queria outro, a linha mais fininha e não foi. O A1 vai ser menos 1 ao quadrado, vezes 1 mais 1, 2, sobre 1. Então isso aqui vai ser 2. Aliás, eu não sei para que ele escreveu esse menos 1 ao quadrado, né? Porque menos 1 ao quadrado é sempre 1, né, gente? Tá? Se aqui fosse um N, talvez ficasse mais interessante a questão. Mas com quadrado, não muda nada. O A2
é menos 1 ao quadrado vezes 3 sobre 2, que é 3 sobre 2, vamos deixar assim, sobre 2. E o A3 é igual a menos 1 ao quadrado vezes 4 terços, que é 4 terços. Portanto, essa conta que ele pediu é 2 mais 3 meios mais 4 terços, tira o MMC, vai dar 6, 12, 12, 9, 9, 8. Tá? 12 com 9, 21, 21 com 8, 29, 29 sextos. Acabou. Meio bobão, tá? E aí, olha só, ele também pode te dar uma função e ele pode fazer uma pergunta como essa. Essa eu já gostei. Ele te dá o termo geral da sequência. Então, repare que, inclusive, os vestibulares documentam as coisas que eu estou falando. A única coisa é que, quando ele fala em sequência, ele não fala de fórmula geral. Entendeu? Ele fala de termo geral. Então, uma pequena adaptação, tá, para a lei geral. Tá? É a fórmula que me descreve todos eles. Em que esse N aqui seria o domínio. Aí o que acontece? Atribuindo valores cada vez maiores para isso, de onde o N se aproxima? Tá? Gente, eu quero descobrir o seguinte, o N vai ficando cada vez maior. Uma possibilidade, gente, é você já sair chutando números gigantes e vendo quanto é que dá. Tá? Então, cada vez maiores, o cara fala assim, vou chutar 5. Mas que 5, Miguel? 5 não dá nem para ver o que está acontecendo. Seja ambicioso. Chuta 1000. Chuta 1 milhão. Entendeu? Tá? Ó, chuta 1 milhão. N 1 milhão. Entendeu? Tá? X 1 milhão. Chuta o salário do Messi, velho. Tá? 1 milhão. Que ainda é mais que isso o salário do Messi, né? Mais 1 dividido por 2 milhões. Não é possível que com um chute tu já não descubra a resposta. Tá? Gente, se tu ganha 1 milhão por mês, para você ganhar R$1 a mais ou R$1 a menos, tanto faz. Então, quanto é que dá 1 milhão mais 1 dividido por 2 milhões? Dentre as opções aqui. Alguém abre o mic aí e me fala. Qual é a opção que mais se aproxima desse resultado? B. Acabou, você nem pensou, velho. Você entendeu a ideia? Matemática das ruas. Atribuindo valores cada vez maiores. Por que são valores cada vez maiores? Senta um número grande lá e reza, velho. Entendeu? Tá sofrendo por quê? Tá? Quando o cara te dá a lei geral, ele te deu, de certa maneira, a fórmula matemática. Beleza? Para quem já estudou cálculo, sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando do limite de xn quando n tende a infinito, tá? Que no limite no infinito dá meio. Então, você chutou um caso, já deu. Tá? O que é R$1 sei lá, pro dono do time do Neymar, você entendeu? Tá? É nada. Então, isso aqui, ó, só está servindo para encher o saco. O que interessa é o n sobre 2n, que dá meio. Acabou. Esse era o exercício. Tá? E o quarto exercício dessa aula já é um exercício, na minha opinião, mais interessante. Tá? Gente, aqui eu só reproduzi a apostila. É que eu achei que era mais fácil eu reproduzir a apostila aqui na minha tela para a gente não ter que ficar mudando de arquivo. Tá? Olha só. O enunciado a seguir descreve etapas da construção. Então, esse entra naquela outra coisa. Eu não te dei nem a fórmula recursiva, nem a lei geral. Eu te dei um desenho.
E eu quero que você observe esse padrão e tente descobrir o que está acontecendo aqui. Então vamos lá. Na primeira etapa, desenha-se um quadrado de lado 1. Na segunda etapa, justapõe-se a esse quadrado nos 4 lados, aqui. Então, aqui 1, aqui 5. Tá? Em cada nova etapa, coloca-se gente na borda, tá? Em cada lado do quadrado. Então, eu preciso tentar entender o que acontece. Vamos tentar entender o que acontece. Vamos lá. Tá? Eu não sei a resposta, tá, gente? O primeiro elemento deu 1 quadrado, tá? Aqui eu tenho 5 quadrados. Aqui eu tenho, vamos lá, vamos contar. 5, e aí começando a contar daqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Aí, aqui nós vamos contar. Vai, depois do 13. Começando aqui, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Tá? Então, vamos lá. Tá? Seguindo esse padrão, tá? Quantos nós vamos ter na 20ª etapa? Bom, aí nós vamos ter que fazer o quê? Ou eu descubro um padrão aqui, ou eu mato a questão pensando numa fórmula matemática. Os alunos que já tiveram um treinamento avançado, bateriam o olho nisso e diriam que isso aqui é uma PA de segunda ordem. Mas eu não faço ideia do que é ainda. Tá? Eu só sei que o A1, quando N é 1, o AN. Quando N é 1, aqui dá 1. Na posição 2, aqui deu 5. Na posição 3, aqui deu 13. Na posição 4, aqui deu 25. Tá? Para 20, eu poderia usar força bruta, gente. Vamos lá. Tá? Vamos fazer por força bruta. Na posição 5, vamos ver se vocês percebem. Daqui para cá, somou 4. Daqui para cá, somou 8. Daqui para cá, somou 12. Então, daqui para cá vai somar 16. Então, vai ser 41. Daqui para cá, vai somar 18. Então, vai ser 59. Vai me acompanhando numa calculadora aí. Daqui para cá, fala. Não é 18, não. Não é 18, não? É 20, 20, né? Olha lá, tá vendo? Eu já errei. 20. Tá? Então, aqui não é 41. Aqui é 59. Aqui é 61. Tá? Daqui para cá, 24. Então, vai dar 85. E continua essa sofrência. Uma hora eu chego lá. Tudo bem? Tá? Uma coisa que você pode perceber é o seguinte. Eu posso tentar descrever essa sequência. Tá? Olha só. Daqui para cá andou. Daqui para cá andou 5, daqui para cá andou 13. Daqui para cá andou 4 e andou 8. Como é que eu poderia fazer isso? Tá? Eu poderia tentar descrever isso aqui por meio de uma fórmula matemática. Que fórmula matemática eu teria, gente? Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só fazendo a conta aqui. Tá? Eu estou esperando vocês me dizerem. Deixa eu mudar de cor. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Vamos lá. Então, vai ser 85 com 28, 113. Mais 32, 145. Mais 36, 181. Mais 40, estou esperando vocês. 221. Vamos lá. Vai lá. Então, não é 4N, né? É 4N? Vai lá. Não é Seria uma 4N. potência? Não é 4N. Porque, olha só, o A2 é igual ao A1 mais 4. O A3 é igual ao A1 mais 4 mais 8. Certo? O A4 é o A1 mais 4 mais 8 mais 12. Certo ou não? Tá? Então, se eu quisesse fazer o A20, seria o quê? O A1 mais 4 mais 8 mais 12. E aqui tem que ter 19 termos, não é isso? Tá? Mais 16 mais. Então, seria... Se eu tivesse 20 termos, vai. 20 mais 24 mais 28 mais 32 mais 36 mais 40. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 56, 15, 16, 17, 18, 72, 19, 20. Tá? Então, na verdade, 20 não, é 80. Tá? Eu teria que fazer todas essas contas. Tá? Então, a conta, deixa eu ver o que seria, deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Professor, Ah. não seria uma potência de Na verdade, 2? dá uma função quadrática, tá? Dá uma função quadrática. Isso eu vou provar para vocês na próxima aula. Mas hoje nós temos que fazer essa conta aqui. Então ficaria 1 mais 4 mais 8 mais 12 mais 16 mais 20 mais 24 mais 28 mais 32 mais 36 mais 40 mais 44 mais 48 mais 52 mais 56 mais 60 mais 64 mais 68 mais 72 mais 76 mais 80. Tá? Que daria... Ah, não, o 20 não tá. Menos 80. Que daria... Tá? O 80 não tem. Verdade. É só mais 19. Para no 76. Que daria... Olha que loucura. 761. Tá? Agora, como é que a gente vai fazer isso? Beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Gente, só a título de curiosidade, spoiler, tá? Se você reparar aqui, ó, para quem já teve, isso aqui é a soma de uma PA. Tá? Então eu estou fazendo no MOOC, mas eu estou enxergando o padrão algébrico, tá? Não entre em pânico ainda, tá? Isso aqui é uma soma de PA. Então isso aqui vai ser o A1 mais o 4 mais 8 mais 12, e nós temos uma fórmula para calcular isso, que é o A1 mais a N da PA vezes N dividido por 2. Beleza? Tá? Então, a título de curiosidade, nós temos técnica aí. Tá?
Então, só para isso terminar, então terminamos a aula hoje. Deixa eu só mostrar uma coisa para assustar vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui foi a minha aula da semana passada, gente. Da sexta-feira. Da faculdade. Só para vocês entenderem. Ó, era esse exercício aqui que eu estava resolvendo com eles. Essa era de cálculo 2. Então, quem for fazer a faculdade aí, nós vamos fazer isso aqui. Que a demonstração é isso aqui, ó. Era isso que eu estava fazendo para vocês. Deixa eu contar para vocês das coisas que eu faço também, ó. Tudo bem que parece, de novo, é a minha mania de fazer um carnaval, mas bonitinho. Tá? Rosso, eu vi a soma sempre tinha números ímpares. Eu já não teria tirado a IAC. Pode ser, pode ser. Samuel, achei maravilhoso o que você fez. Tá? Você está usando matemática das ruas da veia. Beleza? Tá? Se você sabe que é sempre número ímpar, está somando número par, você já está entre B e D. Tudo bem? Mas vamos conversar que ali. Se você quiser usar a teoria de números, posso contar a matemática das ruas? Eu sei que eu estou tomando um pouco de intervalo, eu falo para alguém esperar um pouco. Pouquinho de matemática das ruas. Está somando 4, 8, 12. Então é sempre múltiplo de 4. Tudo bem? Múltiplo de 4. E como é 1 mais um monte de múltiplo de 4 somando, vai ser um número que vai ser um número da tabuada do 4 mais 1. Então é um sucessor de um número da tabuada do 4. Tá? Par não pode ser, tem que ser ímpar. Tá? E usando matemática das ruas, para o cara que sabe aritmética. Eu chegava a essa conclusão sem fazer conta. 758 não é múltiplo de 4. Portanto, 759 não é o sucessor de um múltiplo de 4. Então, não pode ser o A, nem o C, nem o E, porque são números ímpares. E também não pode ser o B, porque ele não é um sucessor de um múltiplo de 4. Portanto, o único número possível seria, a única alternativa viável seria a letra D. Tá? Então, a título de curiosidade, você quer matemática das ruas? Nós tem. Tá? Mas eu acho que saber a matéria ajuda mais. Gente, eu preciso terminar. Desculpa ter tomado uma parte da aula aí. Deixa eu voltar aqui para agradecer. Tá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, gente. Tá? Foi um prazer ver vocês aí. E até semana que vem. Eu tenho que desligar rapidinho. O pessoal já está me xingando lá no grupo de professores. Beleza? Beleza. Valeu, professor. Gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, prof. Muito obrigada pela aula. Tchau. Obrigado, meu amor. Já posto para vocês isso.